Vamos aqui então para a nossa aula 11 do regime jurídico dos servidores públicos de Xangri-Lá. Nós vamos ver hoje então do artigo 186 até o 231. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa penúltima aula, vamos lá. Seção 5 fala da revisão de processo. A gente estava falando do processo administrativo e disciplinar na última aula, né? Agora nós vamos ver a revisão do processo, então, né? O 186 vai dizer, então, que a revisão do processo administrativo e disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, quando, né? 1. A decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos. Então, tem que ser uma decisão contrária ao texto da lei ou, então, à evidência dos autos, tá? Ou, então, quando a decisão se fundamentar em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados. Quando no 3 fala que quando forem então aduzidas provas novas provas, né, suscetíveis de atestar a inocência do interessado ou de autorizar diminuição da pena. Pode surgir uma nova prova, alguma coisa que diga então que esse servidor não cometeu aquela falta ou que a falta não foi assim tão grave, que dá para se reduzir essa pena. Então, nesse caso, pode então ser revisado esse processo, tá? O parágrafo único vai dizer então que a simples alegação de injustiça na penalidade não constitui fundamento para a revisão do processo. Não é porque o cara diz, mas eu acho que eu fui injustiçado. Tá, mas quais são as provas? Quais são os fatos novos? Qual foi a lei que a gente infringiu quando te penalizou? Entendeu? Se nada disso, se nenhum desses 3 itens aqui for suprido, né, que seria o caso, no caso 1 ali, contrário ao texto da lei, né, aqui ó, vamos ali. Se não for o caso então a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos. Se não for o caso também de decisão se fundamentar em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados. Ou se não te surgir nenhuma prova nova, com certeza essa decisão não vai ser revisada, vai continuar o primeiro parecer, o primeiro veredito, tá certo? O 187 fala que no processo revisional o ônus da prova cabe ao requerente. Claro, se o cara quer então que seja revisado o processo dele, é ele que vai ter que ir atrás dessas provas para acrescentar nesse processo e poder ser então revisado e revista a situação dele, né? O 188 fala então que o processo de revisão será realizado por comissão designada segundo moldes das comissões de processo administrativo e correrá em apenso aos autos do processo ordinário. É a mesma comissão? Aqui não diz, né? Então assim, ó, nesse tipo de caso, como está revisando a decisão da primeira comissão, forma-se uma nova comissão, então, né? A lei não está dizendo que é a mesma, não está dizendo que é uma nova. Mas pode raciocinar um pouquinho aqui comigo. Se os 3 tomaram uma decisão, dificilmente eles vão então mudar essa decisão que foi tomada, né? Então, normalmente se imagina que vai ser uma outra comissão. Mas o que vale para a tua prova é que o processo de revisão será realizado por comissão designada segundo moldes das comissões de processo administrativo e disciplinar. Então, como que é os moldes? 3 servidores estáveis também vão formar essa comissão e vão revisar esse processo. Sendo mesmo ou não, a lei não nos fala, tá? O 189, ele fala, as conclusões da comissão serão encaminhadas à autoridade competente dentro de 30 dias, devendo a decisão ser proferida fundamentadamente dentro de 10 dias. Então, lembra que o processo administrativo disciplinar tem 60 dias, prorrogáveis mais 30. A revisão não, a revisão são só 30 mesmo. Não vai ter 60 mais 30 que nem o PAD, tá? Então, e a decisão da autoridade competente, depois de ser feita essa conclusão, vai ser tomada pela autoridade competente em 10 dias, tá? O 190 diz então que julgada procedente a revisão, será tornada insubsistente ou atenuada a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos decorrentes dessa decisão. Obviamente, se o cara for inocentado ou se for abrandada a pena dele, vai ser então modificado na primeira decisão. Tá certo?
Do 190 ao 200, 191 ao 201 foram todos esses artigos foram revogados pela lei do RPPS. Cai na prova a lei do RPPS? Não sei porque nós não temos ainda o edital. Os concursos de Shangri-La, todos eles até hoje foram antes dessa nova lei do RPPS, que é o regime próprio de previdência social do município, tá? Então, não há como a gente saber se vai cair ou não essa lei do RPPS, porque sempre caiu só regime jurídico, lei orgânica, né? Então, para a gente saber se vai cair ou não a lei do RPPS, vamos ter que esperar sair o edital. Caso caia, com certeza nós vamos ter aulas aí sobre essa lei do RPPS. Por enquanto, neste momento, eu digo para vocês que ainda não sabemos se vai cair essa lei ou não. Então, do 191 ao 201 foram todos revogados por essa lei do RPPS, porque agora não obedece mais o que anteriormente estava aqui, que era referente ao INSS, que é o regime geral, né, de previdência social. Agora, desde que foi lançado no município essa lei do RPPS, que é o regime próprio de previdência, muita coisa mudou e essas coisas foram revogadas no nosso regime jurídico dos servidores. Não significa que os servidores deixaram de existir esses artigos aqui. Eles agora fazem parte de outra lei, somente isso. E se for cair na tua prova, pode ficar tranquilo que vai ser lançado aulas, então vão ser lançadas aulas referentes a essa lei do RPPS, se caso ela caia no teu edital. Se não cair, melhor, é menos coisa para estudar, né? Vamos lá. Seção 2, do auxílio natalidade. O artigo 202 ele fala então que o auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a 50% do menor padrão de vencimento do plano de carreira, inclusive no caso de natimorto, né? A princípio a lei coloca como a servidora, né? Seria uma coisa que seria só para mulher, mas eu te digo assim que o homem também ganha. No caso, se o homem for servidor, a esposa não, o marido então ganha esse auxílio natalidade. A única coisa que acontece é se for os dois servidores, somente um deles vai ganhar, né? Porque a criança não nasceu duas vezes, né? Nasceu só um. Então, 50% do menor padrão de vencimento do plano de carreira do município, né? Inclusive, no caso de natimorto, ganha igual o auxílio natalidade, tá certo? Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50%, ou seja, pega esse 50% do menor padrão do município e bota mais 50% em cima dele. Então, não é que tu vai ganhar 100% do menor valor do menor valor de padrão, do menor padrão de vencimento do município. Tu vai ganhar 50% em cima disso. Então aqui, ó, o valor será acrescido de 50%. Então, se na tua prova eles colocarem que no caso de parto múltiplo, dobra o valor, né? E tá vendo que tá dizendo parto múltiplo, tá? Parto múltiplo. Poderia ser gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Quíntuplos, né? Poderia ser, então, parto múltiplo. Não tá especificando que é gêmeos, tá? Eles podem colocar na tua prova dizendo que se for gêmeos ganha dobrado, que se for gêmeos ganha 50%, aí tá certo, né? Mas se for trigêmeos eles podem dizer que ganha 3 vezes, né? Não é. Então, guarda pra ti, então. 50% do menor padrão de vencimento do município. E este valor, que é 50%, vai ser acrescentado de mais 50% no caso de múltiplo, tá? No final das contas, acaba ficando em 75% do menor vencimento, porque 50% de 50% é 25%. Então, no momento que tu ganhou 50% do menor padrão de vencimento e acrescentar 50% a isso, né, tu vai acabar tendo 75%. É um joguinho de números que talvez eles possam querer dizer que em caso de gêmeos, o servidor perceberá 75% do menor padrão de vencimento. Está certo, não deixa de estar certo, né? Porque é 50% a mais sobre os 50% do menor padrão de vencimento. É estranho, eu sei, mas é isso aí, tá? Então o valor é acrescido de 50%, tá? O valor que é já 50% é acrescido de mais 50% sobre ele. E não vira 100, ele vira 75, tá? 2. Não sendo a parturiente servidora do município, o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro, servidor público municipal. É isso que eu estava dizendo ali, eu até
não tinha me reparado que tem essa parte aqui, então, dizendo do próprio cônjuge, né? Então, é devido à servidora, e caso ela não seja, então, servidora, mas o marido seja, o marido ganha o auxílio natalidade, tá certo? 203 ao 205, revogado também lei do RPPS. A seção 4 fala da licença para tratamento de saúde. O 206 vai dizer que será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em exame médico, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Obviamente, ele vai ter direito de sair para tratamento de saúde. Isso é uma coisa muito óbvia, né? 207 fala que para licença até 15 dias, a inspeção será feita por médico do serviço oficial do próprio município, e se por prazo superior, por junta médica oficial. Tá? No caso, esse caso da junta médica seria uma junta médica do RPPS, né, que é o novo regime próprio de previdência social. Parágrafo único, inexistindo médico do município, será aceito atestado firmado por outro médico nas licenças até 15 dias. Não tem como não ter um médico do município, né, pessoal? Mas caso, né, vamos supor que um dia todos os médicos resolvem se exonerar e a gente fica sem nenhum médico no município. Aí, no servidor não vai deixar de ter direito só porque o médico não tem nenhum, só porque o município não tem nenhum médico no seu quadro, né? Então, obviamente, se não existir nenhum médico do município, se todos os médicos se exoneraram e sumiram e não quiseram mais trabalhar em Xangri-Lá, vai ser aceito, então, um atestado firmado por outro médico nas licenças de até 15 dias, então, tá? O 208 vai falar que será punido disciplinarmente com suspensão de 15 dias o servidor que se recusar ao exame médico, cessando os efeitos da penalidade logo que se verifique o exame. Claro, se é para provar que ele está doente, ele não pode se recusar a isso, né? Ele tem que se submeter a esse exame médico para ver se ele realmente está doente. Porque imagina se fosse só falar, eu tô doente, e aí não vem trabalhar, e quando vem não vem mais, não, que eu tô doente, eu tô dizendo que eu tô doente, vocês não confiam em mim? Não, a gente não confia em ti, tem que ir no médico. E se tu não se recusar, então, né, o exame médico vai ser suspenso por 15 dias. A gente não pode arrastar aquela criatura, pegar pelo braço e sair arrastando pela rua e largar no consultório do médico. Ele vai ter que ir, né? Agora, se ele não quiser ir, ele tem essa opção, né? Não quer ir, tudo bem, tu vai ser suspenso por 15 dias, né? Até que então tu vá ao médico. Eu te garanto que no primeiro dia da suspensão ele já vai sair correndo e vai no médico, porque, né? Suspensão sabe como é que é, né? Não ganha salário. O 209 fala então que a licença poderá ser prorrogada. De que forma que a licença pode ser prorrogada? De ofício, por decisão do órgão competente, ou a pedido do servidor, formulado até 3 dias antes do término da licença vigente. Ele pode, então, até 3 dias antes de terminar a licença dele, ele pode vir pedir uma prorrogação. Tá? Então é isso. Ela pode ser prorrogada ou de ofício, ou então por pedido e até 3 dias antes. Né? Então, guarda esses 3 dias porque eles gostam de números, tá? Na prova. Certo? Artigo 210 fala que o servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer outra atividade remunerada, sob pena de ter cassado a licença. Assim, ó, pessoal, o cara tem licença de saúde em Xangri-Lá e de repente ele resolve assumir um CC lá em Capão. Né? Então, pô, brincadeira, né? Ou então, não estou nem falando só em serviço público, ele está de licença de saúde em Xangri-Lá e resolve trabalhar no supermercado, né? Então, tá errado, não pode e vai ter cassado então a licença. E sendo cassada a licença, ele tem que retornar ao trabalho e não necessariamente vai ser só retornar ao trabalho. Ele pode ser punido, inclusive, né, por essa questão, né, de tu tá em licença saúde e trabalhando, como assim, né? Que tipo de licença saúde é essa que tu tá? Né? Então é meio complicado, né? Então vamos deixar claro aqui então que ele não pode se dedicar a nenhuma outra atividade remunerada, tanto pública quanto privada. Tá certo? A seção 5, ela fala da licença a gestante, adotante e paternidade. Então vamos falar delas aqui. A 211 vai dizer, será concedida mediante laudo médico licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Então ela vai ficar 6 meses, né, de licença por ser gestante, né? É uma licença mais ampla até do que no ramo privado, que hoje na CLT ela está em 120 dias. No município então são 180 dias, são 6 meses, dá tranquilo aí para
a mãe se dedicar a essa criança que nasceu, né? A licença deverá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica, tá? No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Então, assim, entrou no 9º mês de gestação, a pessoa já vai sair, então, de licença. Só que, claro, se nascer antes, né, a partir do dia do parto, essa servidora já vai entrar, então, em licença maternidade. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida ao exame médico, né? Submetida a exame médico, né? Ali ficou um O. E se julgada apta, reassumirá o exercício. Então, assim, ela vai passar por uma junta médica depois de 30 dias depois do aborto, né? No caso, aborto não, no caso de natimorto, né? Ela tem a criança nasce morta e tal, né? No natimorto seria, né, que a criança não resistiu ao parto e tudo mais. E essa servidora, então, após 30 dias, eles vão ver como é que ela tá, se ela já pode voltar ao serviço ou não, tá? No caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Também no caso do aborto, tanto no natimorto, o caso do natimorto e o aborto é um pouco diferente. O natimorto, depois de 30 dias, ela vai ser submetida a uma junta médica oficial para ver se ela está em condições de trabalhar. No caso de aborto não criminoso, que é o aborto espontâneo, né, ou então um aborto legalmente autorizado, que existe alguns casos de criança que está sendo gerada sem cérebro, ou que foi fruto de um estupro, alguma coisa assim. Tem alguns casos na lei que o aborto é permitido. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual tipo de aborto é permitido ou não, até porque isso não pode cair na tua prova, a não ser que caia o direito penal, e aí, bom, enfim, se for cair alguma coisa assim, que nunca caiu e nunca vai cair, essa questão com certeza nunca vai cair no concurso de município, assim, né, direito penal. Mas assim, no caso desse aborto então não criminoso, né, que seria o aborto autorizado, ou então um aborto que se fosse espontâneo, né, alguma coisa que o médico oficial ateste que realmente foi um aborto legalizado ou espontâneo, né, a servidora então vai ter direito a 30 dias de repouso remunerado. Qual é a diferença do natimorto pro aborto? No natimorto, depois de 30 dias, ela vai passar por uma junta médica oficial. No caso de aborto, não está dizendo em passar por junta médica oficial, só está dizendo que ela vai ter 30 dias de repouso remunerado. Tá? Essa é a diferença. 212 fala: a servidora que adotar criança de até 1 ano de idade serão concedidos 90 dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar. Então, a servidora ela vai ter uma criança de até 1 ano de idade. Ela vai ter um bebê, né? Não é uma criança já grande, é uma criança de até 1 ano de idade. Ela tem meses, né? E aí, então, essa servidora vai ter 90 dias para que essa criança se adapte, né, ao novo lar. Né? Então, é importante essa adaptação dela, né? 90 dias. Então, metade da outra licença. Para não ser difícil de memorizar, é só vocês pensarem que no caso de parto, 180 dias, e no caso de adoção, de até 1 ano, então 90 dias, que é a metade. Tá? O parágrafo único fala que no caso de adoção de criança com mais de 1 ano, até 7 anos de idade, né? Então, toda criança que é adotada, a pessoa ganha então a licença. Né? Só que no caso de até 1 ano de idade, é um caso um pouco mais específico, né? Aquela adaptação ali e tudo mais de um bebezinho, né? Então 90 dias. Agora, se a criança já é um pouco maior, se já tem mais de 1 ano, tem até 7 anos de idade, o prazo de que trata esse artigo será de 30 dias. Então vai ser 30 dias que essa servidora vai gozar para a licença adotante, né? O 213, então, a licença paternidade será de 5 dias a contar da data do nascimento do filho, sem prejuízo da remuneração. O que é os 5 dias a contar da data de nascimento do filho? É o dia do nascimento e mais 4. Se nasceu meia-noite e 1, ele vai ter aquele dia ali da meia-noite e 1, né? No caso, vamos supor, ele nasceu no dia 11. A criança nasceu no dia 11,
meia-noite e 1, né? Recém tinha virado do dia 10 para o dia 11. Então ela vai ter o dia 11, o 12, 13, 14 e 15. Aí retorna ao trabalho dia 16, se for dia útil, né? Ou no dia útil seguinte. Se a criança nasceu 11h58 da noite do dia 11, ela vai ter só aqueles 2 minutos ali do dia 11 e mais 4 dias depois. Sacanagem, né? Mas a lei diz assim, é o dia do nascimento, não importa se é cedo ou tarde, e mais 4 dias, tá? Para todas as licenças, licença nojo, que é a licença de falecimento de algum parente próximo, né? É chamada de licença nojo, apesar de ter um nome estranho, mas é isso aí, né? Licença nojo. A licença gala, que é a licença por conta do casamento, todas elas na data do fato e os dias subsequentes para fechar, né, a quantidade de dias. Então nesse caso aqui também, então 5 dias é o dia do nascimento da criança mais os 4 seguintes, tá? A seção 6 fala da licença por acidente em serviço, olha só. 214 diz que será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Remuneração integral. Se ele tiver penduricário junto, vai entrar o penduricário junto nessa licença, tá? Porque é acidente em serviço. O 215 fala, configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor e que relacione imediata ou imediatamente com atribuições do cargo exercido, tá? Isso aqui é assim, né, pessoal? O cara tá lá cortando grama, trabalhando lá, cortando grama e tudo mais, aí daqui a pouco voa uma pedra, vai na cabeça daquele servidor e ele tem traumatismo craniano e vai ser internado. Aí ele vai então ser licenciado com remuneração integral, porque aquilo ali aconteceu durante o serviço dele. Tá, aí agora, e se ele estava num bar bebendo num domingo e tomou um soco na cara, quebrou 5 dentes, e aí? Ele vai ser licenciado? Não, né? Não vai ser licenciado por acidente em serviço, ele pode ser licenciado para tratamento de saúde. Mas o de acidente em serviço com remuneração integral é ocorrido em serviço, tá? Ok? Vamos lá. O parágrafo único diz que equipara-se ao acidente de serviço o dano. O que se equipara então? Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Então assim, ó, se eu estou indo trabalhar, eu estou indo de carro trabalhar, e eu capoto o carro e me arrebento todo, é considerado já um acidente de serviço. Ah, mas não está em serviço, está em deslocamento, mas está aqui, ó, aqui no inciso 2, sofrido no percurso da residência para o trabalho. Tá, e se eu tô lá trabalhando, um cara não gostou do meu atendimento, ele dá um soco na minha cara e me quebra 5 dentes. É o caso de acidente de serviço? Não foi acidente, o cara agrediu, não é acidente. É acidente de serviço, sim. Para efeitos da lei, é um acidente de serviço. Você não provocou aquela agressão, né? O cara enfiou a mão na tua cara, quebrou teus dentes, então tu vai ter então essa licença por acidente em serviço, né? Porque foi uma agressão sofrida e não provocada, tá certo? O servidor, então, 216 fala que o servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos, supondo que o município não possua um sistema de saúde que ofereça ao servidor esse tratamento adequado, por exemplo, prótese dentária, né? Ele pode utilizar então dos serviços, dos recursos públicos, né? Para ir no particular. Ele pode então utilizar-se de instituição privada, né? A conta dos recursos públicos, porque foi um acidente de serviço, né? O cara quebrou os dentes dele, ele foi no médico do município, no dentista do município para arrumar ele, o dentista do município estava de férias ou de repente não tinha ali o material adequado para fazer aquele implante, e aí ele vai num particular e o município ressarce, tá certo? O tratamento de que trata esse artigo, recomendado por junta médica oficial, constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Obviamente, se o município oferece
um tratamento dentário ali para aquele cara, ou eu estou focando mais ou menos no tratamento dentário porque é fácil de lembrar quando a gente faz alguma brincadeirinha, né? Mas assim, se o município oferece aquele serviço ali, né, de restauração para os dentes daquele servidor que tomou um soco na cara, obviamente que ele não vai ir no particular, né, e querer que o município pague, se o município oferece o serviço de graça, né? Então é isso. 217 fala que a prova do acidente será feita no prazo de 5 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Então, assim, ele tem até 5 dias, né? A não ser que ele esteja lá em coma, por exemplo, né? Aí não tem como ele provar um acidente se ele está lá em coma e não tem ninguém por ele, alguma coisa assim. Só um exemplo, né? Então, assim, a prova do acidente vai ser feita em 5 dias, salvo, então, quando as circunstâncias exigirem um prazo um pouco maior, né? 218 ao 226, todos foram revogados pela lei do RPPS. A seção 8 fala do auxílio funeral. Então nós estamos aqui no 227 falando que o auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade, em disponibilidade ou aposentado, em valor equivalente a 1,5 vencimento do menor padrão do quadro de cargos efetivos do município. Se há um servidor que ele está na atividade ou em disponibilidade ou aposentado, ele vai ganhar 1,5, o menor padrão de vencimento do município, né? Como forma de auxílio funeral à família dele, né? Então é um momento já de tristeza, um momento de consternação, um momento complicado ali daquele servidor que faleceu, mas a família dele não vai ficar desamparada, vai ter então 1,5 o menor padrão de vencimento do município. Não paga a ausência, não paga a dor, né? Mas pelo menos é um dinheirinho ali que entra, que dá uma força para a família até para fazer o funeral com dignidade desse servidor, né? Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado nas despesas realizadas até o valor máximo previsto nesse artigo. Então, vamos supor que chegou ali um amigo da família e pagou pelo funeral. E aí vamos supor que o menor padrão de vencimento do município seja R$1.000. Ou seja, 1,5 isso vai dar 1.500, tá? Então vamos lá, R$1.000 menor padrão de vencimento do município. Eu estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que R$1.000 é o menor padrão de vencimento do município, mas exemplo, né? R$1.000 menor padrão de vencimento do município. Então vai ser R$1.500. Aí vem um amigo da família e paga pelo caixão, pelo enterro e tudo, ele paga 3.000. Né, por tudo isso. Ele vai ser ressarcido os 1.500, né? O município vai dar para ele. Não tem como ressarcir o valor completo, mas pelo menos 1,5 o menor padrão de vencimento do município, até esse limite de valor, ele vai ser ressarcido. Tá? O pagamento será autorizado pela autoridade competente à vista de certidão de óbito e dos comprovantes de despesa, se for o caso. Obviamente, então, né? A pessoa vai apresentar a nota fiscal do caixão, lá, dos serviços funerários e tudo mais, e vai ser ressarcido desse valor que ele gastou até o limite de 1.500, vamos supor, né, que seria 1,5 o menor vencimento do município, tá certo? 228 foi revogado pela lei do RPPS também, e vamos para o capítulo 3 que fala da assistência à saúde, né? O artigo 229 fala: a assistência à saúde do servidor e da sua família compreende assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada mediante sistema próprio do município ou mediante convênio nos termos da lei, tá? Então, quem vai oferecer essa assistência à saúde do servidor e da sua família é o próprio município no seu sistema próprio aí, né, de saúde, né? Ou então, pode ser mediante um convênio nos termos dessa lei. No caso, no município de Xanglar hoje existe convênio com o IP, que é um plano de saúde da Previdência do Estado, né? Então existe o convênio com o IP, os conveniados, os servidores que são conveniados ao IP, que é facultativo, né? Eles podem ser atendidos então mediante esse convênio do IP, que é o que está aqui, mediante convênio. Ou então, no caso não querendo ser tratado assim, ele pode ser tratado no regime geral ali, né? Que seria o SUS hoje, né? Ali no município, posto 24 horas ali e tudo mais, ele pode, os ESFs também, que é tudo de graça no sistema próprio de saúde do município, tá? 230 ao 231 foram também revogados pela lei do RPPS.
Agora então nós vamos ver os nossos exercícios de fixação para ver se essa nossa aula de hoje foi produtiva e se a gente já consegue responder questões em prova referente ao que foi estudado aqui, tá certo? Vamos lá. 1. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a 50% do seu vencimento? Não. Aqui, ó, até já apertei sem querer aqui, mas aqui, ó, 50% do seu vencimento? Não. 50% da sua remuneração? Também não, né? 50% da menor remuneração do município? Também não. 50% do menor padrão de vencimento do município, que é o salário base, né? Aquele vencimento básico, né? Que é o da lei, né? Então, 50% do menor padrão de vencimento do município, tá? Aí também não é porque diz 50% do maior padrão de vencimento do município, que seria um valor muito alto, né? Então, 50% do menor padrão de vencimento do município é o auxílio natalidade devido à servidora. Lembrando que pode ser, então, para o marido, caso a servidora não seja, a mãe não seja servidora e o marido seja, aí esse marido é que vai ganhar o auxílio natalidade. Certo? O 2 vai dizer, então, o servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer outra atividade remunerada, sob pena de ter cassado a licença, advertência, suspensão, demissão, exoneração. Olha, ele está licenciado, então o que tu vai fazer com ele? Cassar a licença, né? Então, letra A, ter cassada a licença é a nossa resposta, tá certo? Ter cassada a licença, tá bom? Vamos para 3? Será concedida, mediante laudo médico, licença à servidora gestante, sem prejuízo da remuneração, por 120 dias, foi o que eu comentei que é o da CLT, né? E no município ele dá 6 meses, ele dá 180 dias. Então, resposta correta, letra C, o município concede então 180 dias para a servidora gestante, tá certo? Vamos lá. A servidora que adotar criança de até 1 ano de idade serão concedidos quantos dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar? Ela adotou uma criança de até 1 ano, um bebê, né? Então lembra que a gente comentou que é a metade da outra? Então se a outra era 180, essa aqui vai ser então 90, tá certo? 90 dias é a nossa resposta, letra B. Tá certo, pessoal? 5. A licença paternidade será de quantos dias mesmo? Resposta é a letra A, 5 dias. Certinho, essa é a nossa licença paternidade de 5 dias. Não 7, não 10, não 15, não 30. 5 dias é uma licença curtinha, porque é aquela velha história, né? Quem sofre é a mãe, não é o pai, né? Então, se a mãe já vai ficar, então, 180 dias, de acordo com o município, ou 120 dias, se for o caso de uma seletista, o servidor, ele não precisa ficar afastado pelo mesmo período, né? Eu sei que existem controvérsias a respeito disso, mas enfim, né? A licença paternidade é o que está na nossa lei, 5 dias, tá certo? É isso aí, pessoal. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.